Vocês com certeza já ouviram falar em Nika, o deus do sol, o guerreiro da libertação, aquele que vem para colocar um sorriso no rosto das pessoas que estão infelizes. Mas, no incidente de God Valley, ele ainda era apenas uma lenda na história. E dessa forma, um novo herói foi encarregado de aparecer para salvar as pessoas que já não tinham mais um pingo de esperança em seus corações. E assim, uma criança de apenas 9 anos mostrou-se com coragem o suficiente para correr atrás da paz e da libertação para as pessoas que tanto sofriam. E dessa forma, Kuma buscou inspiração em seu herói, Nika, para conseguir salvar mais de 500 pessoas em meio ao caos e o desespero que crescia no meio de God Valley. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E que capítulo incrível foi esse? Eu já li umas 4 vezes e a cada vez que eu parei para ler, eu vi que foi adicionado ou então revelado um mistério novo, como por exemplo, alguns zumbis de Moria que parece que faziam parte da tripulação de Rox de Shebeck. Eu fiquei curioso para saber o que seria esse tesouro pirata mencionado por Garp. Eu vi 2 cavaleiros sagrados também muito parecidos com aquelas crianças que eram órfãs de Madre Carmel e que Big Mom deveria ter comido. Além também da polêmica criada entre o chapéu de Gold Roger e seu bigode e o momento que ele encontrou Shanks, que ele estava com bigode e com um chapéu diferente. Tem muita coisa doida nesse vídeo aqui, eu separei os principais pontos desse capítulo, então talvez você possa ter deixado passar alguma informação dessa aí batida, então fica até o final do vídeo para ver se vocês tinham notado tudo que eu notei também. Mas antes, deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal, porque isso nos ajuda bastante. Estamos tentando alcançar a marca de 20 mil inscritos e o seu apoio é muito importante para nós. Agora, bora pro vídeo. Bora! O título do capítulo 1096 é Kuma-chi. Esse título faz referência à forma carinhosa que Jinny chama pelo nome de Kuma. Na capa podemos ver que Zoro está zangado por ter perdido para alguns chihuahuas na dança das cadeiras em uma floresta. O capítulo começa com um Tenryubito anunciando as regras do jogo de caça aos nativos. Ficamos sabendo que existem 200 Tenryubitos caçadores e entre eles se encontram Figerland Garling e mais 3 outros personagens que parecem muito serem cavaleiros sagrados, já que os Tenryubitos usam aqueles capacetes o tempo todo e esses personagens aí não estavam usando. Contudo, reparem que 2 deles se parecem muito com as crianças órfãos que eram cuidadas por Madre Carmel e que Big Mom acabou comendo, pois um deles usa uma máscara parecida com uma das crianças órfãs e a outra tem o cabelo e o rosto muito parecido com a criança órfã de Madre Carmel. Nesse caso, eu acredito que elas não são as mesmas pessoas. Talvez, quem sabe, seja só apenas uma coincidência mesmo. Porque seria muito doido ver uma criança órfã daquela se tornando um cavaleiro sagrado ou sendo até mesmo de uma família nobre. Mas que existe uma semelhança na aparência deles, e isso realmente existe. Ficamos sabendo que tem um total de 100 mil habitantes na ilha. 13 são espécies raras que valem 10 mil pontos pela morte de cada um. Já os outros seguem sua pontuação normal. Além disso, mortes instantâneas serão atribuídas prêmios excelentes e os vencedores ganharão um prêmio luxuoso. Então galera, essas 13 espécies raras na qual o Tenryubito se referiu, não foi mencionado quem eram, mas eu deduzi que provavelmente são os escravos de raças diferentes que estavam na ilha para serem mortos também, como por exemplo Kuma, que estava por lá. Alguns Tenryubitos começam a atirar nas pessoas, mas eles são advertidos para seguirem as regras, pois o jogo só vai começar daqui a 1 hora. Dessa forma é anunciado para todos os nativos para começarem a correr. Essa cena ficou muito desumana. Você pode ver aí que tinha uma mãe com uma criança de colo em seus braços, correndo desesperada, e a primeira preocupação dela era para com seu bebê. A cena muda e podemos ver o quartel-general da marinha. Através de um Dendemushi, o almirante de frota Kong está entrando em contato com Garp para pedir a sua ajuda. Ele quer que Garp vá para God Valley para ajudar a proteger os Tenryubitos. Pelo visto, Garp está de férias, pois podemos vê-lo deitado em uma cadeira de praia. O interessante dessa cena é que Garp não queria ir para God Valley, mesmo sabendo que existia a possibilidade de Shebeck e seu bando estarem indo para lá. Ele só decidiu que ia mesmo depois que soube que Roger estava indo para lá também. Contudo, o ponto mais intrigante é que Garp fala para Kong que ele não deveria mexer com Hashinozu, pois aquilo que ele pegou era considerado o tesouro da Ilha dos Piratas, e é claro que eles iriam voltar para pegá-lo. A princípio eu pensei que o tesouro mencionado por Garp
poderia ser aquele ovo de dragão que Roger tinha em seu navio, pois os flashbacks da história de Roger são bem confusos ainda, e por isso fica complicado de deduzir realmente se Roger já tinha aquele ovo de dragão em seu navio antes dele chegar em God Valley. Tanto é que mais pra frente ainda nesse capítulo vai ficar parecendo que Oda cometeu um erro de continuidade, e eu vou explicar isso para vocês quando chegar nessa parte, e vou revelar também o que seria esse tesouro dos piratas. Ficamos sabendo que os piratas Rocks já partiram de Hashinozu em direção à ilha de God Valley, porém a ilha está totalmente cercada por uma quantidade enorme de navios da marinha. A cena muda e podemos ver que os jogos de caça aos nativos já começou, e em outra parte da ilha, Ivankov começa a falar para os escravos que tinham ido capturar Kuma que todos eles serão mortos pelos Tenryubitos, pois nos outros jogos o total de sobrevivente foi de 0, e que a intenção dos Tenryubitos é não deixar ninguém vivo, e eles apenas dão esperança para as pessoas porque é mais divertido caçá-las enquanto elas estão desesperadas. E só para constar, esses jogos feitos pelos Dragões Celestiais duram 7 dias, e os Tenryubitos falam que quem ficar vivo até lá será libertado. Mas por que eu tô dizendo isso? A minha intenção é fazer com que você preste atenção na questão dos 7 dias, porque isso vai explicar um detalhe importante mais pra frente. Vemos então que Ivankov tem as suas algemas partidas por um tritão tubarão, no qual ele agradece por tê-lo libertado. Então galera, algumas pessoas confundiram esse homem-peixe aí com Haki, que faz parte do exército revolucionário, mas eles são pessoas diferentes e eu posso explicar o porquê disso. Primeiro, Haki tem apenas 38 anos, e o incidente de God Valley aconteceu há 38 anos atrás. Ou seja, ou Haki ainda não tinha nascido, ou ele ainda era um bebê. Segundo, Haki não tem guerras, enquanto esse outro homem-peixe tem. E terceiro, Haki é um homem-peixe soldado, enquanto esse outro é um tritão tubarão. Ou seja, quem sabe eles possam até ser parentes, mas definitivamente eles não são a mesma pessoa. Vemos então que Ginny tem um plano para ajudar as pessoas a escaparem de God Valley. Ela explica que eles precisam pegar o prêmio dos Tenryubitos, pois entre eles existem duas Akumas no Mi especiais. Uma é de um dragão mitológico que é muito poderosa, e a outra é uma que pode mandar voando outras pessoas ou até a si mesmo para ilhas distantes. Ela também diz que ela é profissional em furtos, grampos e comunicação, e que ela já vazou as informações do que está acontecendo em God Valley para o mundo todo. Ou seja, mais pessoas vão aparecer em God Valley em busca dessas frutas, e dessa forma eles terão como roubar as Akumas no Mi que estão no centro da ilha. Porém, eles precisam de uma isca, e dessa forma Kuma se oferece para ajudá-los. O legal dessa cena é ver Ginny cheia de Dendemushi ao seu lado, o que mostra que ela está bem preparada para a situação. A cena muda e vemos os marinheiros que cercam a ilha de God Valley sendo atacados e vários navios piratas famosos começam a chegar no local. Os piratas Rocks então aparecem e entre eles se encontram Barba Branca, Kaido, Big Mom, Chique, John, Stussy e, para nossa surpresa, Gloriosa, a anciã de Amazon Lily, também fazia parte do bando dos piratas Rocks. Nessa cena temos alguns pontos legais. Primeiro, rola uma discussão entre eles para ver quem vai pegar o tesouro dos piratas. E isso acaba mostrando que eles de fato não são unidos. E a partir desse momento, já fica claro que o tesouro no qual eles querem realmente pegar é a Uou no Mi, a lendária Akuma no Mi do dragão mitológico. Isso porque Big Mom diz que quer o tesouro para ela, e Kaido diz que aquilo não serviria de nada para Big Mom, o que dá a entender de que pelo fato dela ter comido uma Akuma no Mi, então ela não poderia comer outra. Segundo, outra coisa legal foi ver Stussy se engraçando com Barba Branca, o que de fato deve mostrar que Evil deve ser filho dele mesmo. Tanto é que agora que Evil foi lipoaspirado por Ryokugyu, provavelmente quando ele voltar, veremos que ele vai estar muito mais magro e assim vai estar parecido com Barba Branca. E terceiro, temos a confirmação de que Moria tinha o corpo de alguns ex-membros dos Piratas Rocks como seus zumbis. Reparem bem nessa imagem aí, como não só o Capitão John, como também o cara da garra, os outros dois de armadura e o que usa chapéu se parecem bastante com alguns membros dos Piratas Rocks. Nesse caso, depois de ver bem essa imagem, eu comecei a me perguntar, será que Moria também não esteve no incidente de God Valley, já que ele parece ser de uma raça diferente? Quem sabe ele não era um dos escravos que estava dentro da ilha também, e por isso ele tinha um conhecimento ainda maior para saber onde aqueles caras tinham morrido, e dessa forma ele foi buscar os corpos para tornarem seus zumbis. Se for isso mesmo, Oda vai demonstrando cada vez mais a sua genialidade. Ficamos sabendo que em uma parte da ilha, os Piratas Rocks acabaram de desembarcar, e em outra parte, quem desembarcou foram os Piratas Roger. Vemos que Garp acabou de chegar na ilha com reforços, e os Cavaleiros Sagrados se preparam para entrar na batalha também.
Podemos notar que Roger está com um chapéu de palha preso em suas costas e seu rosto está sem bigode. Isso causou uma grande polêmica, pois ficou realmente parecendo que Oda cometeu um furo de roteiro aí. Porque quando Oda desenhou o momento que Roger encontrou Shanks bebê, nós vimos que Roger estava usando um chapéu diferente e também tinha bigode. Contudo, por mais que Oda estivesse realmente se equivocado em alguns desses detalhes, isso seria fácil dele resolver. Vocês se lembram que eu disse no começo desse vídeo aqui que o jogo de exterminação dos nativos durava 7 dias. Nesse caso, ainda não sabemos quanto tempo de fato levou para terminar essa batalha que rolou em God Valley. Ou seja, se levou pelo menos 7 dias, deu tempo de Roger deixar o bigode crescer, nem que seja um pouco. Além de que deu tempo dele arranjar também um outro chapéu. E olha que eu tô falando que talvez tenha se passado apenas 7 dias, mas eu acredito que não deve ter sido só apenas 7. Pois as batalhas de Roger versus Barba Branca duravam 3 dias e 3 noites. Imagina uma batalha na qual se encontram os Piratas Rocks, os Piratas Roger, os Cavaleiros Sagrados e Garp e sua tropa. Eu tenho quase certeza que essa batalha durou pelo menos 10 dias, por isso eu ainda acredito que não tenha sido uma falha de roteiro de Oda. Afinal de contas, a gente vai ter que esperar para saber quanto tempo durou essa batalha que ficou conhecida como o incidente de God Valley. A cena muda e vemos que Ivankov e Kuma conseguiram pegar as Akuma no Mi, porém eles não sabem qual é a Akuma no Mi do dragão e a Akuma no Mi da patinha, então eles resolvem comê-las a si mesmo. Mas antes que Ivankov pudesse comer a fruta dele, Big Mom aparece, o empurrando e tomando a Wow no Mi de sua mão. Porém, Kuma consegue comer a Nikyu no Mi. O Gorosei Saturno então chega diante de Kuma e lança um ataque misterioso nele que faz com que Kuma caia no chão, igual ele fez com Sanji em Egghead. Saturno diz para Kuma que somente pelo fato dele ser da raça Bucaneiros, ele só tem permissão de morrer e viver como escravo. Kuma então pergunta para Saturno se ele é alguém importante, pois caso Kuma venha ganhar algum poder especial, ele gostaria de ser como Nika e salvar o máximo de pessoas possíveis. Saturno então diz para Kuma que é por isso que todos eles serão aniquilados. A cena muda e vemos na imagem apenas a ilha de God Valley, onde aparece uma conversa entre Roger e Shebeck. Gold Roger pede para Rox esperar, e Shebeck diz para Roger não ficar no seu caminho. É mostrado que alguns dias se passaram e a cena muda para o reino Sorbet. Kuma, Ivankov e Ginny estão em uma igreja que é a casa de Kuma. É revelado que ninguém sabe muito bem o que aconteceu em God Valley, além do que foi informado nos jornais, e já naquela época as notícias foram divulgadas por Morgans. A gente fica sabendo também que Kuma conseguiu salvar 500 pessoas usando o poder da Nikyu no Mi, mesmo estando no meio de todo aquele caos, e mesmo assim ele não ficou satisfeito, porque ele queria ter salvado muito mais pessoas, e por isso ele reza todos os dias. Talvez isso explique o porquê que Kuma andava com aquela bíblia embaixo do seu braço o tempo todo. O incrível disso é saber que nesse flashback Kuma tinha apenas 9 anos de idade, o que mostra que todo o sofrimento que ele passou o tornou alguém de grande compaixão, e se inspirando no deus Nika, ele conseguiu salvar muitas pessoas de serem mortas naquele dia. Ou seja, Kuma foi o grande herói no incidente de God Valley. Ivankov acaba resolvendo partir para o mar, pois ele diz que quer se sentir livre. Porém, Ginny diz que vai ficar no reino Sorbet e vai morar na igreja junto com Kuma. Nesse momento é revelado que Ginny é 4 anos mais velha do que o jovem Kuma, e por isso ela diz que vai ter que alimentá-lo. Então, como Kuma tinha 9 anos naquela época, isso significa que Ginny tinha 13 anos de idade. Vemos que algum tempo se passou novamente e Kuma está cortando lenha enquanto Ginny diz para ele que a partir de agora eles vão vender aquilo para ganhar seu próprio dinheiro para comprar comida, pois ela não quer ficar mais catando do lixo e nem roubando. No meio do caminho, quando eles estão indo vender a lenha, algumas crianças começam a jogar pedra em Kuma, pois eles o consideram um monstro por causa do seu tamanho e não acreditam que Kuma tem apenas 9 anos. Então Ginny fica com raiva e espanca todos os meninos. Porém, Kuma resolve curar os machucados deles usando os poderes de sua Akuma no Mi, e os meninos ficam sem entender, perguntando para Kuma se o que ele fez foi magia. Kuma e Ginny então retornam para sua casa na igreja e podemos ver que os dois estão comendo juntos. Assim como Bonnie, vemos que Ginny também é muito gulosa e diz que ainda consegue comer muito mais. Então Kuma oferece mais comida para ela, dizendo que ela é muito comilona e que por isso então ele vai trabalhar ainda mais para que ela possa comer à vontade. E no meio da conversa deles dois, descobrimos que tanto Kuma quanto Ginny se tornaram escravos aos 4 anos de idade.
E no fim do capítulo, vemos Ginny dizendo que está com a barriga cheia e assim ela e Kuma começam a chorar de felicidade. Vemos então a seguinte mensagem do narrador aparecendo na tela: seu primeiro gostinho de paz e esperança. Que capítulo incrível, galera, muito emocionante também, com muitas cenas pesadas, e talvez vocês nem tenham notado, mas nesse capítulo foi revelado o que tinha naqueles baús do tesouro achado por Gaimon lá no capítulo 22 de One Piece. Eu até fiz um vídeo aqui falando sobre isso, mas explicando agora de maneira resumida. Ao que tudo indica, naquele baú tinha os prêmios que seriam entregues para os Tenryubitos, e naquela ilha que Gaimon estava, deve ter acontecido um torneio de exterminação de nativos. Oda é simplesmente genial com esses detalhes. Caso você não tenha visto o vídeo ainda, dá uma conferida aí, porque lá eu explico muito mais detalhes dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.